Olá, os ACRs, agricultoras, agricultores atendidos pelo IBS no projeto Bahia Produtiva. Dentro de um conjunto de materiais produzidos, de videoaulas, de vídeos gravados, nós discutimos de maneira direta ou indireta o tema agroecologia. Nós mostramos práticas onde foram incorporados princípios da agroecologia. Mas o que é agroecologia? O que o que compõe a agroecologia? Que princípios são esses que a agroecologia, enquanto prática, enquanto ciência, enquanto campo de conhecimento, ela nos oferece de alternativa? Então, nós vamos conversar um pouco de maneira mais conceitual sobre a agroecologia, e a partir dessa conversa mais conceitual, a gente reflete sobre de que maneira isso pode ser útil, né, pode ser importante dentro das nossas atividades produtivas na região aí do oeste da Bahia, né, no território da Bacia do Rio Corrente, do Velho Chico, onde o Bahia Produtiva vem trazendo inovações, vem trazendo propostas interessantes de desenvolvimento rural a partir de uma perspectiva diferenciada. Então, o grande eixo da nossa conversa partiu da discussão sobre manejo agroecológico de hortaliças, né? E aí nós fizemos uma conversa bastante rica, bastante interessante com o pesquisador Nuno Madeira, da Embrapa, né? Você pode encontrar alguns vídeos lá no canal de YouTube do IBS, onde a gente discute práticas agroecológicas a partir do diálogo com este parceiro do projeto Bahia Produtiva. Mas no caso específico deste vídeo, a gente vai conversar sobre assuntos mais conceituais e mais teóricos. Então, agroecologia, para entender e estudar mais. Isso aqui fica como uma provocação para os agentes comunitários rurais, para que se aprofundem sobre o tema, busquem mais informação e cresçam dentro dessa perspectiva de uma agricultura sistêmica e sustentável. Bom, eu capturei aí a visão de alguns pensadores, de alguns estudiosos sobre agroecologia, para mostrar para vocês. Então, o primeiro pequeno parágrafo que eu apresento aqui é do José Maria Guzmão Ferraz, né? Tem um texto dele num site da Embrapa, e ele fala o seguinte: olha, a agroecologia é um campo do conhecimento de natureza multidisciplinar. Multidisciplinar que significa que envolve múltiplas disciplinas, né? Cujos ensinamentos pretendem contribuir na construção de estilos de agricultura de base ecológica e na elaboração de estratégias de desenvolvimento rural. Então, vejam que isso dialoga bastante com o que o próprio Bahia Produtiva propõe, né? Tratar a agricultura de uma maneira mais ampla, mais sistêmica, e a partir disso pensar o futuro da própria agricultura, né? Baseada em um jeito de fazer agricultura que não seja necessariamente o convencional, né? Então, essa primeira captura que eu fiz aqui, um outro pensador, um defensor, né, pioneiro na discussão sobre agroecologia, foi o Miguel Altieri. E ele falava o seguinte: olha, a agroecologia é uma ciência ou disciplina científica que estabelece princípios e conceitos para permitir a transição para uma agricultura mais sustentável. Novamente, essa expressão aqui, sustentável, depois a gente explica um pouco mais sobre sustentabilidade. Ela ficou grifada aqui justamente para que a gente possa retornar a ela depois. O Eduardo Sevilha Guzmán, que é outro Guzmán aqui, né? Ele fala o seguinte: a agroecologia é um campo do conhecimento que promove o manejo ecológico dos recursos naturais e o desenvolvimento participativo desde a produção até a circulação e consumo, formas de produção e consumo que permitam coevolução social e ecológica. Então, veja, ele não está preocupado apenas com os aspectos da produção, mas ele já está também refletindo sobre o consumo, sobre questões relativas ao consumo, né? Então há um encadeamento aqui
que a gente precisa considerar quando fala em agroecologia, né? Não tem como olhar especificamente um aspecto só, como é o caso da produção, mas a gente olhar o encadeamento, as relações que se envolvem aí no que se refere à produção de alimentos, né? O Glisman, que é um grande teórico aí da área da agroecologia, da agricultura sustentável, ele fala o seguinte: o enfoque agroecológico corresponde à aplicação dos conceitos e princípios da ecologia no manejo e desenho de agroecossistemas sustentáveis. O que é um agroecossistema, a gente vai falar daqui a pouquinho. Dentro do contexto da conversa sobre sustentabilidade, a gente vai falar um pouquinho sobre agroecossistema também, explicar o que, de maneira muito sucinta, significa isso. Agroecologia é muito mais do que práticas agrícolas, né? Agora há pouco eu acabei de falar isso. É a interação e os relacionamentos de todas as partes do sistema alimentar. A agroecologia é a ecologia do sistema alimentar. Então, quando se pensa agroecologia, nessa perspectiva do Glisman, a gente acaba, a gente não tem como descolar a discussão sobre agroecologia de um olhar sobre o sistema alimentar, de como a sociedade, de como a humanidade organiza o sistema alimentar, de como ela organiza as formas de fazer, de atender às suas necessidades alimentares, né? De como é que o ser humano organiza o mundo para atender suas necessidades alimentares, né? Então, isso tudo é agroecologia. O professor Pinheiro Machado, que infelizmente faleceu na semana passada, né, início de julho de 2020, ele sempre foi um defensor da agroecologia, mas um divulgador, sobretudo, das técnicas aí de pastoreio rotacionado Voisin, né, que o pessoal do Bahia Produtiva conhece também, né, os agricultores vão lembrar do que eu estou falando daqui a pouco. Para ele, a agroecologia, com enfoque científico, é capaz de dar suporte a uma transição a estilos de agriculturas sustentáveis de base ecológica, onde se inclui a criação animal, né? Então ele não exclui a criação animal do debate, da discussão aí sobre a agroecologia, e para o estabelecimento de processos sustentáveis de desenvolvimento rural, né? Então, veja que no caso do professor Pinheiro Machado, ele inclui aqui o elemento da produção animal dentro da conceituação, né, da perspectiva aí da agroecologia. E por fim, gente, a professora Ana Maria Primavera, uma pioneira da discussão sobre agroecologia e uma grande estudiosa dos solos no Brasil, ela falava o seguinte: olha, a agroecologia é uma não é uma alternativa excêntrica de cultivar o solo, mas a única possibilidade de se pretendemos sobreviver em nosso planeta. Então, a previsão em linhas gerais, ou é a agroecologia ou é o caos, né? Então, o futuro, ele, sem as práticas da agroecologia, sem essa adoção dessas práticas, ele não é um futuro muito tranquilo para a humanidade. Então, para entender um pouco os conceitos que apareceram grifados nos textinhos anteriores, sustentabilidade, gente, é o seguinte, basicamente, o conceito parte de uma ideia de desenvolvimento sustentável, em que sejam atendidas as necessidades da geração atual, sem comprometer as condições de as gerações futuras também atenderem suas necessidades. Então, assim, é importante que a nossa geração, né, as pessoas que hoje estão vivas ou são adultas, elas consigam atender às suas necessidades de alimento, de conforto térmico, de energia, sem que para isso precise destruir o mundo, né? Sem que para isso precise destruir as possibilidades dos seus filhos, netos, bisnetos, também desfrutarem do mundo, né? Desfrutarem de um mundo seguro e confortável, onde se possa respirar e se alimentar, né? De maneira adequada. Então, sustentabilidade é um pouco isso. Quando se fala em sustentabilidade, tem sempre
essa ideia, né, de generosidade geracional, né, intergeracional. Ecologia é o estudo do meio ambiente e dos seres vivos que o habitam. Então, quando fala ecologia, tem a ver com o meio ambiente, tem a ver com o ambiente que a gente está fazendo parte, né? Nós não estamos descolados do ambiente enquanto seres humanos. Uma agricultura de base ecológica respeita os processos naturais. Uma abordagem holística, sistêmica, de totalidade, e de sustentabilidade do agroecossistema. E agora a gente vai falar o que é agroecossistema. Então, uma agricultura de base ecológica, uma agricultura agroecológica, aqui nesse texto já começa a aparecer alguns princípios da agroecologia, né, que é essa questão da abordagem holística, né, de você olhar o sistema como um todo e não olhar só especificamente ali a produção, né. E aí, agroecossistema, ele é o ecossistema, né, o meio ambiente natural, com uma população agrícola, ou seja, são ecossistemas modificados pela ação humana para a produção agropecuária. Então, assim, o ser humano já transformou aquele espaço, já transformou aquele ambiente e passa a regular aquele ambiente, passa a regular aquele sistema. Então, o agroecossistema é um sistema econômico-ecológico regulado pelo ser humano, a fim de aumentar o bem-estar social, o bem-estar do produtor, né, de garantir alimento, garantir a sobrevivência do ser humano, né? Princípios da agroecologia. Então, aqui a gente vai entrar nos princípios da agroecologia. O primeiro deles é conservar e ampliar a biodiversidade. Bio vem de vida, então a diversidade da vida no sistema. Então, quando a gente fala em agroecologia, tem sempre essa percepção de que a gente precisa da diversidade de vida, a gente ter muita vida, ter muito inseto, muita planta, muita árvore, muita, né? Isso não, o solo ter muita vida, o solo estar com minhocas, com outros milhares aí de micro-organismos, fungos, bactérias e tudo mais, isso é assim que deve ser, né? Isso não é um problema. Então a agroecologia não vê isso como um problema, e sim como uma solução, né? Quanto mais biodiverso é o ambiente, melhor as condições de equilíbrio desse ambiente que vão se reverter, depois vão se transformar em resultados na produção, positivos na produção de alimentos, certo? Um outro princípio importante da agroecologia é assegurar as condições de vida do solo. Então, o solo, ele aparece, quando se fala agroecologia, a primeira coisa que vem à mente é solos, né? Junto aí com biodiversidade, mas solo, essa discussão sobre solos, ela vem com bastante força na agroecologia. E aí, tem alguns exemplos que eu levantei aqui sobre práticas recomendadas pela agroecologia para conservação do solo, para melhorar a vida do solo, né? E para garantir boa produção alimentar em solo equilibrado. Então, uma delas, que a gente tem discutido também nas atividades de assistência técnica, é a cobertura permanente do solo, não deixar o solo descoberto. Então, fez o canteiro, cobre esse canteiro, cobre com grama, com capim picado, né, com qualquer vegetação, ou tem em hortas profissionais, o pessoal também chega ao ponto de usar o mulching de lona, né, que é uma lona que cobre o canteiro, mas sempre o princípio é solo coberto, né? Isso diminui a incidência de sol, né, diminui a evaporação de água, e também favorece a proliferação, né, de micro-organismos, favorece a presença de vida diversa aí nesse solo, que vai, num segundo momento, se refletir em maior equilíbrio para as plantas, né? Adubação verde. Adubação verde é uma prática muito interessante. Nós desenvolvemos essa prática em algumas comunidades no início de 2020, a fim de preparar o solo para receber depois
culturas aí temporárias ou as plantas alimentícias não convencionais dentro da estratégia de segurança alimentar e nutricional do Bahia Produtiva. A conservação do solo contra a erosão, com outras técnicas, né? Você pegar um solo degradado, a própria adubação verde, ela se torna uma ferramenta para o processo de recuperação do solo, mas a conservação desse solo, ela também pode demandar, a depender da declividade, que você tome cuidados, como, por exemplo, plantar em nível, né? Você fazer curva de nível, terraceamento. Então, um conjunto de práticas que a agroecologia orienta que sejam adotadas para conservar o solo, para que esse solo não se perca na enxurrada, que ele não desça as ladeiras e vá assorear rios, certo? Quebra-vento. Quebra-vento é uma prática interessantíssima. O pessoal que está mexendo com horta, ter quebra-vento é muito importante para reduzir a incidência de doenças nas plantas e a presença de insetos indesejáveis. Rotação de culturas. Rotação de culturas é uma prática fundamental para garantir a produtividade de longo prazo da atividade agrícola. Então, plantou milho, entre uma nova safra de milho, planta uma leguminosa, planta feijão, planta alguma outra coisa que vai devolver para o solo nutrientes que o milho tirou. Então, essa troca, né, essa devolução aí permanente de nutrientes para o solo. A nossa coordenadora de campo, a engenheira agrônoma Suzane, ela gosta de falar que o solo é uma caixa d'água, que você vai tirando o conteúdo dessa caixa, vai tirando e vai tirando, e em algum momento você já não tem mais o que tirar, e isso significa o seguinte: a caixa secou, e aí? Né? Então, se considerar essa analogia com o solo, se você apenas tira nutrientes, tira ferro, fósforo, o NPK, né, que é o nitrogênio, que está no solo, e os micronutrientes, infinitos aí, micronutrientes que tem no solo, ao longo do tempo, e não devolve, não permite que esse solo se recupere, né, se prepare para receber uma nova cultura, a tendência é que ano após ano você vai perdendo produtividade e logo não tem mais condições de plantar nesse solo, ele vai estar pobre demais, ele vai estar morto. Né? Então a rotação de culturas é muito interessante nesse sentido, e o cultivo, e aí tem outras inúmeras práticas, mas aqui eu levantei mais um aqui, que é o cultivo em faixas, consórcios. Então a agrofloresta, ela é uma proposta interessante que caberia colocar aqui como uma prática agroecológica muito interessante. O plantio consorciado, a gente fez uma experimentação lá na Agrovila 13, com o pessoal que produz ovelhas, né? A gente plantou consórcio ali de palma com moringa oleífera, na comunidade de Água Fria também. Então, essas práticas, elas são muito interessantes para evitar a perda de solos e também permitir um maior equilíbrio ao ecossistema como um todo, certo? Aqui é uma imagem de uma paisagem dobrada, né? Você tem morros ali, e esses morros eles estão descobertos, você tem solo descoberto. Esse solo ele está suscetível a ser lavado pela chuva, né, no período chuvoso. Aqui essa foto é de um período já de seca, né? Mas isso mostra de maneira bastante clara uma condição de solo desprotegido, né? Um solo que deveria sofrer alguma intervenção nossa para poder se recuperar, né? Com o plantio de alguma gramínea ou de árvores, né? Que possam recuperar esse solo e evitar que ele se transforme aí no futuro num deserto, né? Essa aqui é uma prática que foi desenvolvida, essas fotografias aqui são lá da comunidade de praia, em Correntina, né, o ACR Thiago que fez essas fotos. Elas mostram áreas aqui onde a adubação verde está sendo usada para recuperação de área, né? E isso aqui depois foi roçado, né? Isso aconteceu também em outras comunidades, né? Esse aqui é o caso lá da comunidade de São Félix do Coribe, né? Nessa foto de cima aqui aparece o ACR suando ali, né? Roçando o mato.
Mas a ideia é que essa cobertura verde aí que ficou, ela vá proteger a cultura que está sendo implantada, que já foi introduzida nessa área aqui, né? Então, preservando a água, conservando a água e também favorecendo a proliferação aí de muitos micro-organismos, de toda uma vida que esse solo passa a ter a partir de agora, né? Então, isso são práticas que já foram desenvolvidas e a gente vai avaliando isso no tempo. Outros princípios da agroecologia: produzir sem insumos químicos. Então, a agroecologia ela diz o seguinte: olha, vamos parar com veneno, né? Vamos produzir sem veneno. Então, a diminuição da entrada de insumos externos, de modo geral, é uma proposta da agroecologia, né? No caso dos insumos químicos, veja, isso pode ser. Tem gente da agroecologia que fala, olha, para de uma vez, né? E tem vertentes da agroecologia que dizem, olha, vamos trabalhar numa perspectiva de transição, vai usando aqui e ali, até chegar a um ponto que você não precisa mais usar. Então depende muito do contexto, depende muito da região e tudo mais, mas um dos princípios mais importantes da agroecologia é isso: produzir sem insumos químicos. Diversificação produtiva e diversificação econômica. Diversificação produtiva é dentro daquele princípio anterior, né, de biodiversidade. Então, você tem um conjunto de coisas acontecendo no mesmo ambiente. Você não tem monocultura. Você não vai plantar só uma planta, sabe? Então, a ideia de monocultura não cabe, não dialoga com a agroecologia. Usar espécies adaptadas ao solo e clima locais. Então, aqui é um ponto muito interessante da agroecologia, que ela valoriza muito o conhecimento, a experiência do agricultor, aquele conhecimento ancestral do agricultor que ele vem trazendo de décadas e décadas de prática naquele ambiente, né? Se perguntar para um agricultor de qualquer lugar aí do Brasil, ele vai saber, ele vai identificar com bastante facilidade se aquele movimento da natureza naquele dia é sinal de chuva ou se é sinal de mais seca, né? Ele vai identificar com tranquilidade qual é a variedade de mandioca que é mais adequada àquela região, porque ele produz aquela variedade há um tempo e aquilo dá um resultado para ele que ele considera satisfatório e tudo mais. Então, a identificação dessas espécies adaptadas ela é muito importante, né? Para garantir a produção, garantir a produtividade e volumes de produção. Agora, é muito interessante também observar o que está sendo feito por órgãos de pesquisa, né? Você tem a Embrapa, você tem organismos de pesquisa ligados a universidades, né? Os institutos federais, escolas técnicas, as EFAs aí do interior da Bahia como um todo, experimentando variedades de plantas, testando variedades que se adaptam a diferentes condições, aí de mais seca, menos seca, enfim, né? Que vale a pena fazer essa troca, sabe, do conhecimento do agricultor, dessa prática dele, com a experimentação científica, com o conhecimento que está sendo produzido, de modo a que esse casamento ele dê frutos cada vez mais promissores no futuro. Então, usar as espécies adaptadas ao solo e ao clima locais é uma estratégia muito interessante para garantir a sustentabilidade da produção agrícola no tempo. E aí, um outro, por fim, aqui, princípio que é interessante também na agroecologia é a autogestão. Autogestão da unidade de produção, lá do agroecossistema do agricultor, que pode ser o sítio dele, né? A ideia de agroecossistema, ela não é uma ideia presa a uma escala apenas. Então, ela é uma ideia, a ideia de sistema, ela é uma abstração. Então, você diz qual é o tamanho do sistema. No agroecossistema pode ser o seu sítio, né? Mas pode ser a comunidade também, a bacia hidrográfica, ou pode ser o território. Então, a autogestão é a autogestão do agroecossistema, né? Quer dizer, quem consegue ter uma autonomia para tomar as decisões naquele ambiente, né, o agricultor, mas a articulação local, a valorização do território, a valorização das relações territoriais, ela se torna fundamental para promover
práticas, né, e técnicas de agricultura mais sustentáveis. Aqui, gente, um exemplo, eu quis ressaltar aqui, lembrando lá do início da conversa, quando eu falei que a agroecologia também, a agroecologia considera, né, essa coisa da presença dos animais, né? Então, um exemplo com ruminantes. Tem alguns empreendimentos que recebem ou estão recebendo investimento do Bahia Produtiva para aprimorar as práticas de produção de leite, tanto no caso de irrigação de pastagem, implantação de pastagem melhorada e tudo mais. Então, o pastoreio rotacionado Voisin, né, que integra solo, pastagem e gado, né, que esse é um princípio importantíssimo da agroecologia, né, essa integração de solo, plantas e animais, ela é base da agroecologia. Então, o sistema de piqueteamento aí, né, que o pessoal está adotando na produção do leite a pasto, ele permite de maneira bastante interessante essa integração da pastagem com o solo e com o animal, que é o gado leiteiro. A área ela é subdividida em piquetes, né, e o homem interfere nesse sistema, regulando os tempos de pastoreio em cada piquete. Então, qual que é o papel do produtor nesse sistema? É controlar o tempo que as vacas vão ficar em cada piquete, de modo que não haja sobrecarga, né, no pastoreio, permitindo que, então, essa pastagem se recupere e possa atender de novo a contento uma nova, uma nova onda aí de pastoreio num período subsequente. Né? Então, esse tira e põe aí do gado dos piquetes, ele segue uma racionalidade que resulta em mais produção, em menos custo de produção. A gente já mostrou isso em alguns vídeos aqui no canal do YouTube do IBS, né? Então vale a pena vocês se atentarem para essas técnicas que já são consolidadas. O professor que eu citei lá em cima no início, ele trabalhava nisso desde os anos 80, 90, né, para dentro da Embrapa. Então há pesquisas consolidadas sobre os resultados do pastoreio rotacionado. Então vale a pena, e isso dialoga diretamente com a agroecologia. Então quando a gente fala de agroecologia, a gente não está falando de algo longe de vocês, de algo longe do nosso agricultor, mas sim de algo muito próximo, que muitas vezes o agricultor já faz, né? Eu faço pastoreio rotacionado aqui com o meu gado. Não, é isso mesmo, você está fazendo agroecologia, né? Sua prática é agroecológica. Né? Então é interessante a gente fazer essa tradução também. Agroecológico é o mesmo que orgânico? Então essa é uma pergunta importante. O pessoal também fala assim, meu alimento é orgânico, eu produzo orgânico aqui, né? Então, assim, um alimento orgânico ele pode ser agroecológico, mas não necessariamente. Né? A agroecologia ela pode abarcar a produção orgânica, ela tem dentro da agroecologia também a produção orgânica, mas no final das contas a produção orgânica é parte da agroecologia. E a produção orgânica, um alimento agroecológico, ele não necessariamente é orgânico. Então, assim, o Voisin, por exemplo, né, que eu acabei de citar, você tem todo um sistema de produção que usa as práticas da agroecologia, né? Você tem todo um cuidado ali de fazer o uso, a integração racional entre solo, pasto, animal, mas você usou a ivermectina, por exemplo. Então, você contaminou aí o esterco do bovino. Esse esterco ele não vai te permitir, por exemplo, a certificação orgânica. Então você não vai conseguir ser um produtor orgânico de leite, né? Ou então você suplementa a alimentação desse gado bovino com ração que é adquirida fora. E essa ração ela é formada basicamente por milho e soja que são convencionais. Então você não tem como conseguir a certificação orgânica. Ok, mas tirando essa ração que eu trouxe de fora para suplementação, tudo que eu faço é agroecologia. Ok, mas não é orgânico, né? Então, essa diferenciação entre agroecologia, produção agroecológica e produção orgânica é importante, porque
a agroecologia é um guarda-chuva, né? Ele é um guarda-chuva que traz debaixo dele também a produção orgânica, mas não só. A agroecologia, ela implica em outras relações. A produção orgânica, ela pode ser igualzinha à produção convencional, apenas com outros insumos, né? Você pode ter um pacotinho tecnológico para produzir alface orgânica e no mais as relações serem as mesmas de uma produção convencional, né? As relações em termos de relações comerciais, a dependência de insumos externos, enfim, um conjunto de aspectos que não são atendidos aí a contento para serem classificados como agroecológicos. E, no entanto, te permitiriam fazer uma produção orgânica, né? Então, essa diferença é importante. O sistema de produção orgânico pode seguir pressupostos de sistemas convencionais, apenas eliminando o uso de insumos químicos, né? Então, assim, você tem relações de trabalho que, de repente, não são as mais adequadas, você pode ter um monte de situações aí dentro do ambiente da produção orgânica que são aceitáveis para se garantir a certificação orgânica, mas que na agroecologia não caberiam, né? Então, acho que acabariam ferindo aí princípios da agroecologia. Para ser orgânico, precisa ser certificado, isso é importante, né? O pessoal fala, eu sou orgânico, cadê o certificado? Né? Tem que ter a certificação orgânica, tem que ter caderno de campo, tem que ter tudo isso. Então, há uma diferença importante que a gente precisa marcar entre agroecologia e produção orgânica, sempre entendendo que a agroecologia abarca outras coisas para além de apenas fazer agricultura orgânica. Ela abarca também as relações e outros aspectos mais complexos, né? A agroecologia, ela chega a ser... ela se preocupa com... Aqui nessas considerações, a gente consegue dialogar um pouco isso. Os sistemas agroalimentares mudaram radicalmente nos últimos 100 anos, certo? Então você saiu primeiro de uma população rural, né? Uma população que era rural até os anos 1950 no Brasil, que depois explode aí o crescimento das cidades. Então você tem uma transição do ponto de vista de urbanização, né, da população e tudo mais. Isso mudou, contribuiu, junto com o pacote tecnológico da Revolução Verde, lá nos anos 1950, 60, contribuiu para que se transformasse radicalmente o sistema alimentar, né, agroalimentar, de modo geral. A agricultura passou a ter uma lógica industrial, né? Então, assim, era a agricultura a agricultura que absorve insumos externos, ou seja, ela precisa do derivado de petróleo lá, dos adubos baseados no petróleo, precisa do trator, né, e de todo um conjunto de ferramentas e de insumos que são externos à agricultura para produzir matéria-prima que vai servir para a indústria. Então, ela passa a ser ela passa a ter uma função clara de produção de matéria-prima, né? Ela já não abarca a totalidade da preocupação em torno da alimentação. Ela também, se a gente for observar, parte significativa da agricultura, ela serve para outras coisas e não alimentação também, né? Você tem no estado de São Paulo, por exemplo, você tem a maior parte da área ocupada por cana-de-açúcar, que vai servir para a produção de energia, né? Vai servir para a produção de etanol, né? Tem o açúcar que é um alimento, ok, mas tem uma grande parcela dessa cultura destinada à produção de energia. Então, a agricultura, ela não está atenta apenas à produção de alimentos, né? Mas as pessoas foram capazes de se relacionar com a natureza por milhares de anos antes disso, né? Antes que essa agricultura ficasse submetida a uma lógica industrial, né, de produtora de matéria-prima e tal, mecanizada, insumizada e tudo mais, a relação do ser humano com a natureza permitia a sobrevivência, permitia a produção de alimentos. Então, quem sabe, aí uma mensagem final, quem sabe já não seja tempo de se reconectar
de maneira mais profunda com a natureza. Então, a agroecologia ela traz um pouco essa provocação também. Em que medida nós já não chegamos aí, não alcançamos um limite, e seja a hora de repensar as práticas, repensar os modos aí, os estilos de agricultura que fazemos, né? Então, acho que essa é a mensagem que fica para uma reflexão sobre o modo como fazemos agricultura e de que maneira que as práticas da agroecologia, as técnicas que estão postas aí como alternativas, né, especialmente as que estão relacionadas à conservação de solo, recuperação de solo, né, enriquecimento do solo, que é o principal patrimônio que o nosso agricultor tem, né, de que maneira que a agroecologia pode servir para a gente, para garantir a nossa qualidade de vida e garantir o futuro dos nossos filhos e netos, podendo também contar aí nas próximas décadas, nos próximos séculos, com ar para respirar, água pura para beber e alimento saudável na mesa. Certo, gente? Um pouco sobre a agroecologia que a gente queria compartilhar com vocês. Dúvidas, outras questões relativas a esse tema, nós estamos à disposição para discutir nos atendimentos remoto e também em outras atividades que estamos produzindo. Nós estamos produzindo conteúdos, materiais escritos também, que vocês podem acessar no site do IBS. Os ACRs já têm esse material, já estamos divulgando isso amplamente na região. E também sugerimos, a partir dessas questões que nós levantamos aqui, que vocês busquem, né, os jovens ACRs aí, que os técnicos, eu acredito que já estejam buscando, né, se apropriar de conhecimentos, se apropriar de informações com é, com essa vertente mais sustentável, né, com alternativas mais sustentáveis para fazer a produção e garantir a qualidade de vida das nossas comunidades no tempo. Tá bom, gente? Muito obrigado e acompanhem os nossos conteúdos no canal de YouTube do IBS. A Terra à Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.